a questões de 6 meses atrás. Isso é muito bom para ativos de risco. Eu tenho algumas preocupações ainda quando eu olho para o mercado físico. Eu acho que o mercado financeiro está um pouquinho descolado do que o mercado físico está apresentando. E a dúvida é o qual que vai encontrar o qual, né? Será que o mercado financeiro cai para encontrar os preços do mercado físico ou o mercado físico recupera e encontra o mercado financeiro? Eu espero que o físico recupere e encontre o mercado financeiro, principalmente nas commodities metálicas. A gente vê muito otimismo nos derivativos de cobre, derivativos de minério de ferro, outras commodities metálicas, mas quando você vai para o físico, você começa a olhar os indicadores de prêmio de importação, prêmio de exportação, contratação de transporte, você vê que a situação está bem diferente do derivativo. O cobre, eu mostrei lá no meu Twitter para vocês, enquanto a cotação do derivativo subiu 11% esse ano, quase 40%, eu acho que de alta já no acumulado aí de pouco mais de 6 meses, para importação lá na China, achar ela aqui primeiro, porque eu acredito que a gente está com um descolamento realmente no mercado. Vamos ver na CME como que estão as cotações do cobre para o vencimento março agora. Deixa eu ver se essa aqui é a cotação. Nós já damos uma olhadinha. Então, como que está aqui? Cobre, março, um dia, vamos colocar aqui 6 meses. Olha a alta que teve no cobre vamos colocar aqui, ó, desde novembro do ano passado, como as cotações subiram e subiram muito. Deixa eu colocar num outro gráfico. Esse daqui não deixa eu colocar, indicador de estudo. Esse daqui já me deixa fazer essa operação. Então vamos voltar aqui, ó. Olha o tanto que caiu também, né, o cobre. Agora vamos ver qual que foi a variação que o cobre teve vamos pegar desde novembro, que é quando ele começou um rally de forte mais alta. Ó, na máxima, ele subiu 30,8%. 30,8%. Agora nós vamos para o prêmio de importação de cobre lá na China. Caiu 79%, basicamente no mesmo período. Então, algo de errado não está certo, como eu disse. E agora o que vai acontecer? É o físico que encontra o derivativo, reduzindo essa perda de prêmio, aumentando essa cotação, voltando a subir no físico, ou o derivativo vai ter que descer e encontrar? Isso a gente vai saber, eu acredito que no primeiro semestre do próximo ano, como a China voltar a reabrir. Outro dado que eu gosto de olhar muito é o dado de fretes. Esse daqui é o dado do Capesize, que são navios grandes, mais de 100 mil toneladas, que transportam majoritariamente minério de ferro. Tem transporte de carvão também. Desde dezembro até agora, ele caiu 75% em 24 dias. Poxa, 75% em menos de um mês.
Isso daqui não tem especulação, isso daqui é contratação real de frete, porque quem pode operar esse indicador lá na Baltic Exchange em Londres são só empresas que estão ligadas ao transporte marítimo, e essas empresas têm que ser aprovadas pela Baltic Exchange. Então, não adianta eu olhar e falar, puxa, eu acho que vai ter uma demanda maior, eu vou especular no índice de fretes. Não consegue se fazer isso. E o outro dado, que esse é pouquíssimo falado, realmente porque poucos conhecem, é só quem está no mercado real, a economia real das commodities, que movimenta as commodities, é o lay-up, que é a quantidade de navios que está há mais de 30 dias sem carga, ou seja, estão fora de operação. A gente está no menor nível, o gráfico mostra até 2015, mas esse é o menor nível de contratação de navios dos últimos 20 anos. Ou seja, há navio disponível no mercado e não há carga para esses navios. Então, esses dois indicadores aqui, tanto o lay-up quanto o BDI, o Baltic Dry Index, se conversam. E aqui me perguntaram se eu teria o de containers. O frete de containers, o Freightos, o FBX, caiu 77,29%, desde o comecinho de 2022 até agora. Mas aqui tem uma readequação da logística global. Aqueles problemas que estavam causados aqui de muito container vazio nos Estados Unidos, na Europa e carga precisando desse container na Ásia e aqui nas Américas, que aí acabou puxando o frete por falta de equipamento, isso foi resolvido, mas a demanda também encolheu bastante. E aí me perguntaram sobre se eu tinha o frete de petróleo, de óleo e gás também. Então, desde dezembro até agora, caiu 43,92%, 44% em 40 dias. Então, se você vê o derivativo subindo, como nós estamos vendo aqui hoje, todos subindo, isso aqui é derivativo. Aí você vê no mercado físico todos os índices de transporte, sem exceção, caindo, a demanda está fraca. Então a gente vê os prêmios realmente em queda. Vou mostrar a minha planilha para vocês verem prêmios da soja, como que eles estão. Olha como que está o gráfico aqui do prêmio de exportação da soja. Hoje já saiu o prêmio para março, 37, mais um dia de queda por prêmio. Olha como eles estão sazonalmente muito baixos. Então, olha como que foi o ano passado, como que estava o prêmio para exportação de soja para embarque agora em março. Olha a diferença que há nesse spread. Olha, agora nós estamos nas mínimas, sazonalmente estamos em mínimas. Mesmo índice de 2019, quando nós tivemos preços negativos para os prêmios, ou seja, tinha cotação na Bolsa de Chicago e havia um desconto em relação à Bolsa aqui em torno de 10 pontos. Então, é algo que me preocupa ainda. Estou dizendo que a economia vai ruim, que vai azedar tudo, que o apocalipse está vindo? De forma alguma, de forma alguma. Eu também acho, vocês sabem disso, que a recessão, para mim, ela vai ser mais fraca do que muitos acreditavam lá no começo, né? Parece que os índices econômicos realmente estão vindo melhores do que o mercado esperava. Isso é uma boa notícia, mas eu não estou tão otimista por causa desses indicadores do mercado físico das commodities. E fluxo de commodity é ciclo econômico. Se nós vemos minério de ferro subindo, petróleo subindo, cobre subindo, mostra que nós estamos num ciclo econômico de expansão. E se você vê o derivativo subindo e o físico caindo, nós temos um problema. Deixa eu mostrar para vocês aqui na curva de shipping como que estava o BDI quando nós estávamos lá no passado se recuperando da pandemia, com o mercado voltando a se animar do Covid, depois de muito tempo fechado, ou seja, lá em 2021. A gente chegou a 5.000 pontos, 5.600 pontos foi a máxima do BDI lá em outubro de 2021, na peak season de transporte. Então, o mercado animado. E desde esse pico aqui até agora, já perdemos 87%, basicamente 86,5% de contratação de valor de frete. Claro, o petróleo também caiu, mas o espasmo do petróleo foi aqui, ó. Cadê? Aqui, ó.
que foi quando o petróleo bateu 130, 140 lá em 2 dias, e depois ele voltou bastante. Ou seja, o petróleo, ele nem na máxima da cotação da história, aqui dos últimos anos do petróleo, a gente não teve uma cotação tão alta, aqui um pouquinho mais para cima ainda, perdemos 86,90. Então, isso daqui acaba me preocupando. Qual que é o nível que nós estamos na contratação de fretes? Em que ano que nós estamos? Vamos colocar aqui, ó, mesmo nível que nós tivemos em junho de 2020. E aqui vocês lembram o que aconteceu aqui, né? Aqui foi a pandemia, o mundo em lockdown, fechado completamente. Março de 2020, petróleo foi para preço negativo, soja negociada a $8 o bushel, milho a $3 o bushel, trigo a $4 o bushel, petróleo a $20, $15 por barril. Então a gente está no mesmo nível de frete do período basicamente de lockdown na economia. Então é um dado que acaba me preocupando ainda. Hoje o petróleo está subindo 0,69%, $80,70 o barril lá nos Estados Unidos. Vamos dar uma olhadinha no Brent. Aqui o mercado ele segue animado com relação à reabertura da China, mas a China, Estados e Índia têm comprado muito petróleo nos Urais, lá da Rússia, então esse petróleo ele não vai para o derivativo, essa negociação é a negociação basicamente spot no mercado à vista, só que sobra mais petróleo do Oriente Médio. Então, a gente tem um limitador de alta, que são as compras da China e Índia acontecendo na Rússia. O Brent subindo 86,62. Deixa eu ver uma coisa aqui, que acho que tem uma oportunidade de trade aqui. Mas não é uma recomendação, é só um estudo, senão vocês vão fazer essa arbitragem aí. CBH 23. O spread entre o Brent, o spread entre o Brent e o WTI, não, tá errado isso daqui. CLH 23 menos CBH 23. Não tem não. Não tem uma oportunidade aqui. Mas há um spread aqui de $6 entre um e outro. Esse spread aqui pode levar a demanda para os Estados Unidos. O Brent está caro, vai para os Estados Unidos para negociar petróleo. Pode ser uma oportunidade. Ontem saíram dados de estoques de petróleo lá nos Estados Unidos. E o petróleo, ele cresceu um pouquinho, o estoque cresceu, mas cresceu menos do que o mercado esperava. E isso fez as cotações mudarem de direção. O mercado esperava um crescimento de 971 mil barris e o crescimento que veio foi de 533 mil. Então cresceu metade do que o mercado esperava, isso animou e acabou puxando as cotações lá em Nova York. O de destilados, o mercado esperava uma queda de 1,1 milhão e acabou caindo só 500 mil barris. E o de gasolina cresceu exatamente em linha com o mercado, né? 1,76 milhão de barris e cresceu 1,76 milhão de barris. Os estoques de gasolina, eles estão bem favoráveis nesse momento, porque o consumo de gasolina nos Estados Unidos caiu 9%, está 9% menor no comparativo para o mesmo período de anos anteriores, para a média desse período. E os estoques voltaram a crescer já em linha como que se espera para esse período do ano. E a capacidade de refino nos Estados Unidos, que foi um problema que nós tínhamos visto há alguns meses atrás, algumas semanas atrás, vamos colocar em um ano aqui, ele já voltou a ficar dentro da normalidade, um pouquinho dentro da banda, mais em linha com a banda superior de refino, mas já está em 0,8 pontos. Então ele caiu a capacidade de refino. Então realmente caiu a demanda por gasolina lá nos Estados Unidos. Indo já para a Bolsa de Chicago, ontem também nós tivemos a divulgação dos dados de refino e estoques de petróleo, de etanol. E o que o relatório trouxe aqui? Que a produção de etanol ficou em 1,012 milhão de barris. Ele teve uma leve recuperação em relação às últimas baixas, em relação à semana passada. O estoque em 25 milhões de
25 milhões de barris. Eu também coloquei lá no meu Twitter um gráfico mostrando que, nesse momento, a produção de etanol dos Estados Unidos está 8% basicamente abaixo do que estaria normalmente, 7,84%. Então, isso, 7,84% abaixo da média dos últimos períodos. É reflexo na queda do consumo da gasolina. E isso acaba limitando movimentos no milho. É que os Estados Unidos está com um déficit de milho grande lá no mercado depois da redução da temporada passada de plantio, né? Os Estados Unidos perdeu quase 35 milhões de toneladas de produção. Mas o mercado está animado. Então, hoje, o trigo lá na Bolsa de Chicago também subindo 0,20%, 7 dólares e 42 o bushel, o vencimento maio subindo 0,17 a 7 dólares e 50 o bushel. O milho vem na carona, 0,33% de alta, 6 dólares e 77 e 0,26% de alta para o vencimento maio, a 6 dólares e 75. Indo para a soja, antes de comentarmos o preço do físico, óleo de soja voltou a subir, né? O óleo de soja que tinha feito alguns movimentos de queda nas últimas sessões, voltou a subir 0,5% hoje, a 60,85 centavos de dólar por libra-peso. O farelo ainda permanece com cotações bem elevadas, né? Estendendo a alta de ontem a 468 dólares por tonelada curta. Vamos dar uma olhadinha como que está o oil share. No primeiro vencimento voltou a ficar abaixo de 40%. Então isso é bom para a margem da indústria. Sempre que o oil share cai, é bom para a margem da indústria. Mesmo assim, ele segue bem elevado. O oil share é a participação das cotações do óleo de soja nas cotações do grão. É uma ótima oportunidade de investimento. Você quer investir diretamente em commodity, quer ter um risco menor dessa operação, você faz uma arbitragem entre o óleo e o farelo de soja. Essa operação chama-se oil share. Se você acha que está muito elevado, como chegou aqui em 50%, você vende o oil share. Se você acha que está muito baixo, aqui nos 30%, por exemplo, você compra o oil share. Então, você começa a analisar a demanda por farelo, começa a analisar a demanda por óleo, e aí você decide qual é a operação que você pode montar, e você arbitra entre a participação do óleo e do farelo nas cotações do grão. É muito boa essa operação, relativamente segura, já que você tem uma ponta comprada e uma ponta vendida nos derivados. Isso daí chama-se spread de derivados. E o grão de soja subindo 0,47%, acima de 15 dólares o bushel, né, 15,09, vencimento maio a 15,02. No início da semana, nós vimos a soja caindo nas duas primeiras sessões, porque feriado na China, um clima melhor lá na Argentina, que eu já vou mostrar para vocês o mapa, beleza. Aí começa a ser anunciado vendas pelo USDA. Vende 100 mil toneladas, 130 mil toneladas, a gente tem essa recuperação técnica aqui, e se vê que ele testou, ele foi lá, o candle, deu um beijinho na média móvel de 50 períodos e voltou a subir e está estendendo. Isso que a China está em feriado. Vocês sabem que eu sou altista para as cotações na Bolsa de Chicago. Eu acredito que há uma chance dela chegar a 16 dólares o bushel. O que acaba limitando essa alta realmente é o clima lá na Argentina. Tem chovido lá esta semana. O forecast de anomalias de precipitação para os próximos 5 dias mostra na região do núcleo aqui do cinturão agrícola um volume de umidade de chuvas razoavelmente bom. Então isso traga uma percepção de que pode estabilizar as lavouras. Hoje à tarde, a Bolsa de Cereais traz mais uma vez esse relatório de condições de lavouras. Hoje também tem condição de lavouras da Emater, lá no Rio Grande do Sul, mas a gente vê que há uma umidade ainda até para os próximos 10 dias. E depois volta aquela seca. Nos próximos 11 a 15 dias já tem um cenário um pouquinho mais de seca. Por lá o mercado voltará a colocar preço dependendo de como foram as chuvas nos últimos dias. E aqui no Brasil, por causa de um camaradinha chamado taxa de câmbio, a gente viu ontem o dólar caiu 1,37%,
como diz o Motinha lá, é só o governo ficar quietinho que o dólar não estoura, a gente fechou em 5,07. Quando eu olho o futuro, a taxa futura do dólar, que é esta tela aqui, você vê que para o vencimento spot aqui 5,07, o próximo vencimento a gente já está em 5,10, 5,13, 5,16. Esses vencimentos aqui a gente já teve perto de 5,60, 5,50. Até semana passada a gente estava com 5,35, 5,36. Então, isso daqui tirou um valor tremendo das cotações da saca de soja em reais aqui no Brasil. Deixa eu mostrar a planilha que nós usamos. Planilha é boa, né? Que nós usamos aqui no Relatórios Agro para fazer o cálculo se o preço é justo para o produtor ou não. O que eu vou ter nessa planilha? O que ela me indica? Eu tenho todos os parâmetros de mercado, né, indexados já às plataformas, e ela me apresenta esta curva aqui, onde eu tenho o preço justo, teórico, com as condições de mercado de hoje, para uma região onde o frete está custando 230. Então aqui vamos pegar Sorriso, por exemplo. As condições de hoje, eu teria uma soja para entrega agora até março na faixa de R$ 148, para abril alguns centavinhos a menos, e isso é importante vocês verem, porque o prêmio de exportação para abril é mais baixo do que o prêmio de exportação para março. Então, uma dica de consultoria, se você é produtor e vai avaliar venda, dá uma olhadinha entre março e maio, porque abril deve ter preço mais baixo. Abril 151, 151, e aí vai crescendo, nós vamos tendo o formato da curva. E esta curva azul é como o custo de carrego, ou seja, é o juro, porque se você vender aqui e aplicar o dinheiro no banco, ele vai render em média 1% ao mês. Isso é 0,08% ao dia aproximadamente. E tem um custo de armazenagem, mais ou menos 3 centavos por dia, que você começa a pagar a partir de 30 dias via de regra, vai depender da região. Se você não tiver custo de armazenagem, você reduz isso, mas não existe como não ter custo de armazenagem. Então, a diferença entre o preço teórico que nós temos com os parâmetros de bolsa, prêmio, dólar, logística e tudo mais o custo de carrego é o valor que a soja deve estar valendo lá no futuro. Se, por exemplo, em agosto, nessa região de Sorriso, você tiver um indicativo de compra, e olha que bacana o que ele me dá. Lá para, deixa eu reduzir um pouquinho o zoom aqui para me ver, vamos dizer que lá para maio você teve um indicativo de compra de 155, lá para junho 153, 155 para julho e 160 para agosto, você vem na curva e vê se vale a pena fazer uma venda a termo ou não. Então, naquelas condições que eu mostrei, a 155 para entrega em maio valeria a pena hoje. Já para vender em abril a 153, em junho a 153 não vale, julho a 155 também não vale. Então, você vê que é o mesmo indicativo de compra para maio e para junho, só que pelo custo de carrego, não é melhor você vender a termo, é melhor você vender no spot. Aumenta a venda no spot e aplica o dinheiro, porque é mais vantajoso do que vender a termo. Agora, se fosse vender a termo a 160 para agosto, aí já pagava o custo de carrego. Essa é uma curva interessante que nós temos aqui. E por causa da queda da taxa de câmbio, a gente teve uma queda grande nos preços. Olha aqui como que está em Rondonópolis, por exemplo, para entrega em fevereiro, caiu 3% há um mês, uma queda de 2% em uma semana, na faixa de R$ 157. Vamos dar uma olhadinha aqui no... Deixa eu colocar todos. Vamos dar uma olhadinha aqui no Paraná, por exemplo, como que foram as cotações. Deixa eu pegar Cascavel, que é uma boa referência, para nós vermos. 164, queda de quase 5% em uma semana. Então, por causa do dólar, a gente teve essa queda realmente grande aqui no mercado. Agora, outro dado que eu quero trazer para vocês, o café subindo 0,5%, 163 centavos. Hoje tem uma live do Vicente, um podcast do Vicente, falando sobre café. Eu não lembro aonde que é, deixa eu ver se eu vejo no perfil dele, aqui do Vicente, que com certeza vai ter o... Vicente, está aqui, vai ter o perfil dele aonde que vai ser a live, no perfil
Cadê aqui? Podcast.com, Mercado de Café. Dia 26, participando do Pod Café. Ah, tá aqui, ó. Café no Brasil. Vamos ver se ele abre aqui o Café no Brasil. Tá aqui, Café no Brasil. Então, deve ser agendado mais tarde, mas é nesse canal, Café no Brasil. Que horário que vai ser? 7 horas. Aí eles vão falar sobre o mercado do café, vocês deem uma olhadinha lá. Agora, vindo para o boi gordo começa a ter uma mudança leve no cenário. Ontem ele caiu 0,24, mas mesmo assim a gente vê que ele acumula uma alta ainda desde a última semana, ali do dia 17, que ele fez aquele rally após as habilitações dos frigoríficos. Ele fez uma leve queda, ele testou uma média móvel aqui mais longa e agora está testando outra aqui. E no mercado físico pode ser uma boa notícia, porque apesar de no curto prazo ainda existe um sentimento baixista, principalmente na região centro-norte do país, a oferta já começa a rarear, já começa a ter uma menor oferta agora, e os frigoríficos já começam a ter uma sinalização que vai ficar mais difícil as escalas lá para a indústria. Então já começam a ter os indicativos de compra um pouquinho acima do mercado da referência média, principalmente para os animais que cumprem o padrão China. Então, acho que o diferencial de base do padrão boi China começou a aumentar, começa a mostrar que há uma menor oferta de boi terminado no mercado. Em São Paulo, para você ter uma ideia, algumas negociações acima da referência nessa quarta-feira de 255 a prazo, sem bonificação. O padrão China, 275, 280. Então a gente está falando de 20 a 25 reais de prêmio por arroba entre o mercado doméstico e o boi do padrão China. Então realmente o mercado volta a se aquecer. No acumulado do mês, ainda preços mais em baixa. Esse é um relatório do Broadcast que sai da Scott Consultoria. Veja que no Brasil ainda nenhuma região registrou alta na arroba do boi. Todos em queda. E os preços a gente vê que já estão estáveis. Alguma outra praça que acaba caindo, como Belo Horizonte, aqui teve uma queda no boi gordo à vista 254, 256 para 30 dias. Dourados também teve queda, mas eles ficaram mais estáveis. Então, pode ser uma boa notícia para o pecuarista aí no curto prazo. Eu acho que eu não deixei nada de passar, deixa eu ver se tem uma pergunta, mas antes disso, pessoal, vamos dar o like, por favor, Vamos ver aqui, ó. Você acha que é um bom momento para comprar fertilizantes para a soja 23, 24? Depende da relação de troca, Maicon. Eu nunca respondo essa pergunta sim ou não. Eu acho que depende da relação de troca, porque o fertilizante pode cair mais, mas a saca de soja, a saca de milho vai cair mais ainda, aí você piora a relação de troca, por mais que aconteça uma queda no fertilizante. No curto prazo, eu sou baixista ainda para o fertilizante. Até tem uma matéria na Reuters de que a Mosaic não vai reativar uma usina de potássio, uma mina de potássio lá no Canadá por causa de sobreoferta. Então, dá uma olhadinha aqui na matéria, que a produção de a produtora de fertilizantes Mosaic diz que eles não vão aumentar por causa de uma oferta grande. Então, eu ainda sou baixista no curto prazo para fertilizantes e há um risco grande aí de baixa da commodity também. Bom dia, professor. Essas quedas das empresas de celulose são relacionadas apenas à queda do dólar? Eu não acompanho o setor de celulose, Daniel, porque celulose não tem derivativo. Então, ele é um mercado concentrado na mão de Suzano, Klabin e mais algumas empresas. E o preço que eles fazem são os preços que eles decidem. Não é um preço regulado pelo mercado como um derivativo, como petróleo, soja ou minério que tem referência. Eles decidem o preço de compra. Pode ser menor demanda também e não só a taxa de câmbio. Bom dia, Leo. Cobre é a segunda em valor total? É isso em ordem de grandeza? É importância de ciclo econômico, Sidney, importância de ciclo econômico, porque está ligado à eletrificação, à produção de eletrônicos, a consumo direto de eletrônicos, então é em relação à economia. Previsão falhou, e de amanhã, eu já mostrei ali.
Outro dia eu perguntei sobre o agro interferir na inflação dos Estados Unidos e respondeu que sim, haverá um aumento da inflação por conta da soja. Não, eu falei que depende, Alex. Eu falei que depende, porque se houver uma quebra de produção muito grande, por exemplo, da soja no hemisfério sul, ou vamos dizer que essa Argentina realmente venha com 35, 37 milhões de soja, que é a Bolsa de Rosário, e isso vai para o preço da soja lá no derivativo, ele pode influenciar na inflação dos Estados Unidos, na inflação de alimentos. Então, não vai, mas pode, sim. Inflação sedentíssima esse ano, isso é spot, se o preço sobe e na hora, né? Tem que ver se o produtor vai repassar o preço ou não. Por isso que há alguns meses atrás, ano passado e ano retrasado, a gente viu o PPI muito descolado do CPI, né? O preço ao produtor muito mais alto do que o preço ao consumidor, porque eles estavam retendo. Deixa eu ver aqui na BMC se tem alguma pergunta. Não esquece do QR Code para o nosso curso. Falta basicamente uma semana para o nosso curso. Vai ser sábado que vem e há algumas vagas ainda disponíveis. Ok? Então, obrigado a todos. Voltamos amanhã no Primeira Hora do Agro. Agora vocês ficam com o pré-market na BMC News. Tchau. BMC News. Informação que gera valor. Atenção, investidor! Se você ainda não tem commodities na sua carteira, você pode perder uma grande oportunidade em 2023. Para investir em commodities, não é necessário ser um fazendeiro. Mas é preciso conhecer algumas particularidades desse mercado, que é um dos maiores do mundo. Por isso, nos dias 4, 5 e 7 de fevereiro, eu e o Vicente Zotti vamos ensinar tudo que vivenciamos nesses anos sobre investir em commodities no mercado financeiro. Por ser um treinamento com acompanhamento presencial e online, as vagas são limitadas. Serão 20 horas de conteúdo e um intensivão que vai acontecer na sede da BMC News em São Paulo. Para saber mais, é só clicar no link ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela.